Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, como é que estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui nessa tarde querendo contribuir com vocês uma passagem que se encontra no livro de Ezequiel, do capítulo 11, versículo 16 ao 21, que diz assim: Portanto, fala para eles que isto é o que o Senhor Deus diz. Tenho enviado vocês para longe daqui, para nações estrangeiras. Eu os dispersei para outras terras. Por um tempo curto serei um templo para vocês. Eu, Senhor Deus, afirmo que irei recolher vocês do meio dessas nações. Eu os reunirei do meio dos países aonde os dispersei e lhes darei a terra de Israel. Quando retornarem, jogarão dali todas as coisas detestáveis e tudo que profana a terra de Israel. Então lhes darei um coração sincero e um espírito novo. Mudarei o coração de pedra que vocês têm por um de carne, para que cumpram as minhas leis e obedeçam aos meus mandamentos. Então vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas eu castigarei os que continuam com os ídolos, por causa dos seus atos detestáveis e nojentos. Terão que prestar conta dos seus atos. Eu, Senhor Deus, afirmo isso. Bom, irmãos, nessa passagem podemos observar que os israelitas estavam sofrendo por causa dos seus atos de pecados, né? Os quais Deus inúmeras vezes o advertiu por meio dos seus profetas, mas eles não davam ouvido e continuavam com suas más práticas. Em Lamentações vem nos dizer que os pecados de Israel eram piores que o de Sodoma e Gomorra. E sabemos que Sodoma e Gomorra foi uma cidade que Deus destruiu totalmente, né? Onde ali eles somente Deus permitiu sair salvo com vida dali Ló e sua família, né? Mas com a ordem de que não olhassem para trás. Porém, a sua esposa olhou por trás e virou um estado de sal, né? Tinha que seguir uma ordem do Senhor. Mas retornando aqui ao caso no caso, por estar pior, né, que a cidade de Sodoma e Gomorra foi uma cidade que estava totalmente vivendo uma profanação mesmo de pecado. Não só de idolatria, como de prostituição, violência, todos esses atos detestáveis, a qual o Senhor não se agrada. E no caso de os israelitas que estavam pior que eles, né? A palavra do Senhor vem nos dizer que eles estavam vivendo pior que isso, pior do que os pecados de Sodoma e Gomorra. E então o Senhor estava decretando essa sentença para eles, por conta dos seus atos, dos seus pecados, e o Senhor inúmeras vezes avisou para eles, para ver se ali eles tivessem um arrependimento, uma mudança, né? E voltassem para o Senhor, assim como o Senhor conduziu Jonas para ir na cidade de Nínive, né? Falar que ali ia acontecer uma destruição total, e o Senhor tinha um propósito nisso, né? Que foi que as pessoas de Nínive voltaram para o Senhor, e então o Senhor não destruiu aquela cidade. Então, inúmeras vezes o Senhor usou os seus profetas para ver se fazia com que as pessoas mudassem seus atos, mas não adiantava, porque eles estavam cegos. Eles só seguiam o que os seus corações diziam e que o queriam, o que vinham nas suas vontades próprias. Eles não davam ouvido para o Senhor, por mais que o Senhor tentou várias formas de falar com eles, mas eles não davam ouvido. Seus corações estavam longe de Deus, muito longe mesmo. Tanto que algumas passagens, não sei se é em Jeremias mesmo, se é em Ezequiel, fala que teve um momento ali que o Senhor falou com eles e eles depois quis dizer que eles estavam passando por aquilo porque eles não estavam adorando os seus ídolos, né? Seus deuses, que para eles eram os seus deuses. Que era por conta disso que estavam passando por todo aquele sofrimento. Me perdoe, irmãos. Que eram por conta disso que eles estavam passando por aquele sofrimento, quando não era o Senhor mesmo castigando eles. Mas não adiantava, tudo que acontecia, eles não, basicamente deles não abria assim para ver que tudo que os profetas tinham falado que ia acontecer estava acontecendo, porque então era o Senhor falando, era o Senhor agindo, mas eles não queriam dessa forma, eles acreditavam que eles estavam passando por aquilo porque deixaram de fazer aqueles atos de
levar ofertas, essas coisas assim para os seus ídolos. E o Senhor se irava ainda mais, né? Ainda mais, porque não foi por falta de aviso. Não foi o Senhor de forma nenhuma. Em nenhum momento o Senhor se agradava, queria fazer esse tipo de castigo com eles. Porque o Senhor sabia que o que ele ia fazer isso seria forte. E o Senhor é um Deus amoroso, ele não se agrada da morte de ninguém, nem de um ímpio. Ele quer que retornamos para ele de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, com o coração dedicado ao Senhor, disposto a obedecê-lo, a deixar que ele seja o nosso Deus, o Deus que nos guia, que nos salva, que nos protege, que luta e guerreia por nós. Mas eles não adiantavam, né? Eles estavam com o coração realmente voltados para as suas práticas nojentas. E com isso estava colhendo os atos dos seus pecados, né? Tem consequências. Tem consequências. E por seguir o costume dos países vizinhos, a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, né? Às vezes as pessoas deixam se levar por as coisas que, por exemplo, hoje em dia é como se a palavra do Senhor tivesse se tornado antiquada e as coisas do mundo por certa, né? A gente vê isso hoje em dia. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quem se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Falar que é amigado com fé, casado é, esse tipo de coisas assim que não entra na palavra. Não está na palavra esse tipo de coisa. Mas as pessoas de hoje em dia veem dessa forma. Eles querem viver dessa forma e acreditam nisso. É como se a palavra tivesse tudo totalmente contrário ao que eles dizem. E eles veem que o que eles falam que é o certo, porque hoje em dia tudo isso é normal e tal e tudo. Mas o que é normal para o mundo não é normal para um cristão. Devemos viver a palavra do Senhor e seguir o que a palavra do Senhor nos diz e nos instrui, né? Temos ter sabedoria, porque o Senhor não deixou essa passagem em vão na palavra dele, né? De que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E é dessa forma que se tornamos inimigos de Deus, vendo as coisas do mundo como se fossem coisas normais e vendo as coisas de Deus como se fosse antiquada, como se fosse só para aquela época, ou não tem sentido, sabe? Precisamos ser sábios mesmo, prudentes e viver a palavra do Senhor. Viver a palavra de Deus, porque se eu falo que acredito no Senhor, mas não acredito no que está na palavra dele, é como se eu não tem sentido, né? Não tem sentido mesmo. Muitas vezes as pessoas também não conhecem a palavra, só seguem o que ouvem, o que dizem, mas não tem ali aquela inteligência, né? Assim, de falar, eu vou ler para me ver realmente se o que eu estou dizendo, se o que as pessoas me falaram está de acordo com a palavra, já que eu creio na palavra, já que eu creio em Deus, né? Então tem que seguir a palavra, que é o manual do cristão, né? E viver o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós, né? Porque desobedecer ao Senhor atrai consequências, né? E consequências de maldição para nós mesmos. E por isso que eles foram dispersos dos seus países e foram ser escravos longe da sua pátria. Como também passaram por violências, guerras, fome, a ponto de comer carne humana. Eu me surpreendi quando vi essa escritura, né? Na palavra do Senhor, falando sobre isso, que teve essa época em que as pessoas tinham que comer carne humana para sobreviver. Porque foi uma época que a fome foi em todo aquele país. E assim, é tanto que a palavra do Senhor vem dizer que foi a época em que as mães mais amorosas tinham que matar os seus filhos para poder sobreviver, comer a carne deles. Esperar isso de uma mãe que não tem amor, não tem cuidado pelo filho, tudo bem, mas a palavra do Senhor vem deixar claro que foi mães amorosas tinham que fazer isso. Elas faziam isso, né? Elas faziam isso para a sobrevivência. Então foi uma época muito difícil mesmo, porque tirar a vida do seu filho não é fácil. Creio que não é fácil. Não sou mãe, mas imagino que não seja fácil, né? Foi algo que trouxe muita dor mesmo. Então eles provaram na carne as consequências dos seus erros. E os seus filhos também tiveram que pagar por isso, né? Então, como foi uma época que
se tornou que um se tornava, como diz, prisioneiro do outro, né? Porque ali corria risco de qualquer pessoa vir querer matar um ao outro para poder... era uma luta por sobrevivência, né? Podemos dizer assim, era uma luta por sobrevivência. Já que não tinha alimentos, não tinha nada. Era uma época de sequidão mesmo, de tristeza. É tanto que Jeremias, muitas vezes, foi muito usado por Deus, né? Para entregar essas profecias. E ali a gente viu o quanto que ele sofria, né? Quanto os profetas do Senhor sofriam para querer advertir as pessoas do que estaria por vir se eles não mudassem os seus comportamentos. Mas não adiantava, né? Não adiantava, porque eles já estavam com o coração voltado mesmo para suas vontades próprias, para suas próprias escolhas. Infelizmente. E com isso vemos que o que o Senhor queria, na verdade, acima de tudo, era somente adoração total a Ele, né? Que adorassem a Ele acima de tudo e todas as coisas. O Senhor teve ciúmes quando viu ali que eles adoravam aqueles deuses deles, quando aqueles deuses não podiam fazer nada, que somente Ele era o Deus Todo-Poderoso, que eles tinham visto e ouvido histórias dos seus antepassados do quão grande é o seu Deus. É tanto que até as outras pessoas que os atacaram, né, os babilônios, eles confirmavam dizendo que o Senhor os entregou os israelitas para eles. Ou seja, a gente vê assim que de certa forma até eles viam, né, que realmente era o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Mas os israelitas não viram. Mas a consequência veio para todos, porque os babilônios também pecaram contra o Senhor, porque os israelitas seguiram os costumes dos países vizinhos, né? Então todos pecaram, todos mesmo. E o fato de ter feito tudo o que aconteceu, os babilônios, os outros países vizinhos, todos receberam as consequências dos seus atos, das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados. Então veio a sentença para todos mesmo. E o que o Senhor quer é tudo isso, né? Adoração de nós para com Ele, amarmos Ele acima de tudo e todas as coisas. Hoje vemos que nós somos alcançados pela graça de Deus. E Deus prometeu a eles, né, aos israelitas, que aqueles que foram destinados para sobreviver, né, que eles iriam voltar para o Senhor, que eles iam voltar para a sua terra e voltar de todo o coração. Iam deixar todos aqueles costumes, aqueles atos nojentos lá no passado. Iam voltar para o Senhor de todo o coração. Uma nova vida, com uma nova aliança em Cristo. Uma nova aliança com o Pai, com Deus. E hoje nós temos essa graça, né, de sermos alcançados pelo Senhor, da graça dele nos alcançar dia após dia e de podermos sermos uma nova pessoa com o coração limpo e purificado no Senhor. Sabemos que o que nos condenava antes não nos condena mais hoje, porque o Senhor pagou alto preço por cada um de nós, desde que arrependemos e estamos dispostos a seguirmos as suas leis, os seus mandamentos, os seus princípios, enfim, a palavra do Senhor. Que possamos meditar e ver o quão grande é esse Deus amoroso que é por nós. Porque se Ele fosse nos tratar hoje como Ele tratou nesse tempo o seu povo, nós não aguentaríamos. Não aguentaríamos, porque sabemos que os pecados de hoje estão ainda muito piores do que daquela época, com certeza, né? Com certeza. Mas a graça de Deus nos alcança dia após dia. E as suas misericórdias se renovam a cada dia. Mas Ele deixou uma promessa que viria, voltaria novamente. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Jesus virá nos buscar. E precisamos estar preparados para esse grande dia. Porque aí daqueles que ficar, né? Ainda com toda essa dor, toda essa tristeza que houve nesse tempo. Eu não li ainda a Bíblia toda, mas pelo que já ouvi, né? O que espera para o que vai acontecer depois da vinda do Senhor ainda será pior mesmo. E eu não quero estar aqui nessa época, eu quero estar com o Senhor. Mas não é por medo de ir para um lugar ruim, nem nada desse tipo que nós vamos herdar a salvação. Herdamos a salvação por amor total ao Senhor e dedicação, e crermos que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele nos ama e cuida de nós.
que Ele é quem nos defende, quem nos protege, que Ele tem poder sobre nós para nos curar, nos libertar, nos fazer uma nova pessoa, lavada e remida, nascida do Espírito Santo do Senhor, né? É assim que herdamos a salvação, pelo amor, é por amor, não é por medo, não é por medo. Não é por medo do inferno, não é por medo de nada dessas coisas. É por amor total a Cristo, de saber que Ele morreu e ressuscitou para nos dar o direito da salvação, desde que voltemos para Ele de todo o coração, por amor e obediência e adoração total ao Pai, por meio de Cristo Jesus. E que aqui temos o nosso auxiliador, né, que é o Espírito Santo, para nos ajudar nas lutas diárias, né? Nos momentos de angústia, de tristeza, que bate, que nos assola, mas o Senhor mostra para nós que Ele está conosco. Ele está conosco em todo o tempo, porque Deus é bom o tempo todo. E as suas misericórdias duram durante gerações a gerações. E esse é o motivo de não sermos consumidos. É pela graça divina do Pai que podemos meditar e adorar cada vez mais e mais esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço muito por estarem aqui me ouvindo. Peço que, se sentirem de compartilhar com alguém, que vocês sentem que precisam ouvir essa palavra, que compartilhem, né? Não é para mim, é para Deus. Não estou fazendo aqui para mim também. É para o Senhor, porque Ele é todo poderoso, Ele merece que fazemos a obra dEle de todo o coração, com todo entusiasmo, com todo amor, porque Ele é amor. E Ele é fiel e justo para com todos. Amém? Quero estar louvando só uma partezinha aqui do louvor, do hino da harpa. Eu não lembro a numeração do hino, mas tem por título O Rei Está Voltando. Vamos estar louvando só um refrãozinho. Diz assim: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, é a vinda do Senhor. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Ele está voltando. Precisamos estar preparados para a vinda do Mestre. Aleluia, Jesus. E assim eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. E que a graça de Deus os alcance. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre vocês. Que te cubram todos de sabedoria divina, né? E possamos compreender cada vez mais e mais a palavra do Senhor. Que possamos ser despertados para viver a palavra, para transmitir o amor de Deus, a paz, a presença do Senhor. E desde já quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, pela presença de cada um. Em nome de Jesus. Graça e paz. Que Deus os proteja, os guarde e os ilumine em nome de Jesus.